Ei, Débora, Cecília já tá online. Boa noite, gente. Só tô escrevendo o título aqui pra quem entrar depois não ficar perdido. Vocês estão me ouvindo direitinho? Ei, Cecília, Oi, Joy. boa noite. Como é que você tá? Boa noite. Estamos todos um pouco surtados, né? Claro, Mas tranquilo, tranquilo. Muito. surtadas, porém tranquilas. Surtados, porém tranquilo. Parece ser um meio termo razoável, né? Estamos bem na medida do possível. Eu acho que ficar super tranquilo também não é legal, não, porque o negócio é sério. Mas. É, quando a gente está adaptado a uma sociedade que tá doente, tem alguma coisa de É, errado, né? é isso mesmo. Boa noite, Antes de pessoal. começar, efetivamente, eu queria um retorno aí do pessoal, se estão escutando a gente direitinho, se o som tá ok. Porque eu revi a live com o Vini semana passada e eu percebi que o meu som estava muito estourado. Muito. Pra você tá ok aí, Cecília? Um pouquinho estourado, Joy. Será que se eu colocar um fone fica melhor? Eu nunca testei, você acredita? Deixa eu ver. Eu tenho medo de colocar o fone. Oi, Maria, uma sobrinha minha que mora na Alemanha, acabou de Ah, entrar. Oi, Dri. áudio ok. Áudio ok. E agora? Oi, Rosa. Deixa eu ver. Fala de novo. Tá melhor? Eu achei que ficou melhor. Oi. Começar então. Cecília, para quem ainda não te conhece, se Podemos começar. apresente. De onde você é, o que que você faz. Gente, meu nome é Cecília Lemos. Eu sou gerente educacional de idiomas do Grupo Santiliana. Ou seja, eu sou essa parte acadêmica, de assessoria acadêmica, definição das coisas em relação a toda a parte de idiomas, que envolve a Richmond, Santiliana em espanhol. Então, o que estou, né, gerente, mas eu sou professora e já venho trabalhando há 10 anos mais fortemente com formação de professores, justamente. Então, o que eu faço hoje, na verdade, a gente tem uma equipe de assessores pedagógicos que dão formação aos professores que usam o material da gente, né, que usam ou um dos programas que a gente tem, ou material. E aí, estou trabalhando com isso agora. Que ótimo, tô Mas vendo aqui que sou você é super bem. admirada. Tem uma fanbase aí te mandando Nossa. oi, com saudades, te chamando de maravilhosa. Sotaque Oh, maravilhoso, que eu muita também gente. concordo. Eu tenho muita sorte, porque nesse trabalho, nos últimos 2 anos, 3 anos, o que eu fazia era, eu acompanhava escolas, então eu tive muita sorte de conhecer muita gente boa por esse mundo, por essas escolas, assim, professores fantásticos que fazem a gente ter muito orgulho, muito orgulho de ser professor de inglês, muito orgulho da categoria de ser um educador. São as pessoas mais generosas, engajadas. É muito linda a profissão da gente, né? O Bruno, que acabou de entrar aí, Bruno Albuquerque, ele sempre fala que o melhor da nossa profissão é a nossa comunidade. E agora, É verdade. especialmente, eu estou vendo aí um boom de solidariedade, de união, bem surpreendente, Nossa, né? Inclusive, tem a gigantesco. ver com o nosso tema de hoje, sobre desenvolvimento de professores, se agora é a hora.
Queria te perguntar primeiro por que você escolheu falar sobre esse tema, qual que é a relevância para o nosso contexto e para essa loucura que a gente está vivendo. Então, Joy, desenvolvimento profissional sempre foi uma das minhas maiores paixões, tá? Porque, e assim, tem uma coisa muito pessoal e também uma coisa pessoal porque eu sei o que o desenvolvimento profissional, o que eu ter investido de tempo, de estudo no meu desenvolvimento profissional, os benefícios que isso trouxeram para mim, que isso trouxe para mim, né? Como professora em sala de aula, como formadora de professores, essa coisa de professor, o que a gente quer é spread the joy, né? Quando a gente vê que uma coisa faz bem, que uma coisa é boa, que ajuda, que me faz dar aula melhor e tal, a gente quer que mais pessoas façam isso e melhorem as aulas deles também, tenham melhores resultados com os alunos. Então, eu sempre fui muito engajada com desenvolvimento profissional. Aqui em Recife, eu e um colega, Eduardo Santos, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, a gente reviveu, vamos dizer assim, o chapter de Pernambuco, do Brass Cecil, e eu fiquei à frente do chapter, fiquei como presidente do chapter, acho que por uns 4 ou 5 anos. Então, essa coisa da gente... Meus filhos brincam muito. Eu disse, meu Deus do céu, trabalha a semana inteira e no feriado, na folga, trabalha voluntário. Mas a gente Claro. tem disso, né? Sim. E sou também membro do comitê de Teacher Development do IATEFL, promovendo justamente coisas que a gente acha que vão ajudar professores, a alcançar professores que não têm acesso a muitas ferramentas, a conferências e essa coisa de multiplicar mesmo, né, as possibilidades e oportunizar esse desenvolvimento profissional para professores, que é tão importante, né? Eu acho que especificamente na nossa área, né, de professores de inglês, existe esse caráter incidental da profissão, assim, né? Eu não queria ser professor, não, mas agora eu já sou professora há 15 anos. E aí é muito importante que a gente ofereça esse desenvolvimento contínuo. Quem não conhece ainda, o Brass Thistle procura conhecer, porque é uma comunidade fortíssima, tem muitos eventos durante o ano, né? E no Brasil inteiro, então, legal. E é uma comunidade, é exatamente isso que você falou, é uma comunidade, né? Você é welcomed de braços abertos. A gente é muito acolhido dentro dessas organizações, eu acho. Isso é importante para a gente se sentir menos só. Eu sempre digo que professor de inglês, a gente sempre foi um pouco escanteado, né? Como dentro de um contexto, hoje menos talvez, mas sempre foi um professor menos importante, vamos dizer assim, a visão das pessoas. E eu digo, gente, a gente não pode ser esse underdog, não. A gente eu acho o professor de inglês o professor mais importante de todos. De todos? Por quê? De todos. Porque a gente é expert. A expertise da gente é em comunicação, Joy. Que não existe ferramenta mais importante no mundo de hoje do que comunicação. E a gente faz isso, a gente ensina, não ensina só as pessoas, todo mundo sabe se comunicar, mas a gente aperfeiçoa a capacidade de comunicação das pessoas, de entendimento. E isso é uma coisa linda, gente. É muito... Vou só repetir aqui, me perguntaram o nome da organização. Alguém podia escrever aí para mim, por favor? Que é o Brass Thistle. Brass Thistle. Eu tô meio... Infelizmente, acabamos de saber essa semana, né, que a conferência, diante dessa loucura toda, o Brass Thistle, gente, para quem não sabe, quem não conhece muito bem, a gente tem uma conferência internacional que acontece a cada 2 anos. E seria esse ano, em São Paulo, e agora em julho, é sempre em julho, né, época de férias para a gente poder participar. E foi, infelizmente, adiado para 2021. Né? Que tristeza, né? Nossa, eu fiquei muito chateada, mas é compreensível e é a medida mais apropriada para o momento, infelizmente.
É verdade, Mas foi então, a super gente vai conversar apropriado. sobre desenvolvimento de professores. E eu queria falar também sobre desenvolvimento de professores de forma geral. Tudo bem, professores de inglês somos os mais importantes. Eu já vi aqui professores de outras áreas que têm entrado. Eu já vi de português e de educação física. Tem uma amiga designer online também. Então, tem pessoas de outras áreas pensando em desenvolvimento profissional nessa época, né? Porque, de repente, começou a ter um boom de oferta de cursos e discussões, tem live todo dia agora em vários canais diferentes. Como é que a gente lida com esse excesso de informação? Assim, é isso mesmo? A hora é agora? Por que que Eu acho, você eu resolveu acho que a falar primeira sobre coisa que isso a gente agora? precisa, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer num momento desse é ter calma, respirar. Que como você falou, Joy, é um excesso de oferta de informação que sufoca um pouco a gente, né? A gente se sente sobrecarregado, não sabe o que escolher, para onde, se inscreve em milhões de coisas, se sente pressionado a agir. E não é bom se sentir pressionado, a gente não consegue desenvolver, né, o aprendizado. Quando você está pressionado, ele não acontece da melhor forma, ele não é tão Isso. eficiente. Então, a primeira coisa para todo mundo, respira fundo. A gente não precisa resolver tudo num dia só. O mais Ótimo. importante para um desenvolvimento profissional eficiente é planejamento, eu acho. Então, Uhum. a gente, nesse momento, com tantas, como você falou, um excesso de informação, de oferta, né, que a gente vê milhares de cursos sendo oferecidos, liberando plataformas, liberando cursos sendo oferecidos de graça para ajudar o professor nesse momento, que a gente está tendo que fazer essa transição à força, né, para o Isso. remoto, para o online. A A primeira coisa é força e você... muito de uma forma muito repentina, né? Acho que esse que é o É, negócio. Aí, essa etapa do planejamento talvez tenha sido queimada. pois é. Mas eu acho que a gente ainda pode ter um pouco de planejamento e deve ter um pouco de planejamento no sentido de a gente ter bem claro na cabeça da gente o que é que eu quero. Eu quero e escolher pontualmente uma coisa que seja um tamanho que a gente consiga absorver. Não Uhum. adianta a gente se propor a fazer cursos, se inscrever em 3 cursos diferentes, de plataformas diferentes, de coisas, porque isso vai sobrecarregar e você não vai conseguir assimilar da melhor forma. Então não, o que é que eu quero aprender? Eu preciso aprender a como usar o Zoom. Vai, faz uma coisa, ou qualquer outra plataforma que seja. Foca Uhum. naquilo ali, naquele momento, e com a visão, perdão, e com a visão de como aquilo vai impactar a tua prática. A questão do desenvolvimento profissional, quando a gente fala de educação, é que você precisa fazer suas escolhas pensando no impacto que vai ter na tua prática, né? Eu Ótimo. acho que essa é a primeira Perfeito. coisa. Então, não Uhum. adianta eu agora ir fazer um curso online sobre, sei lá, como usar uma determinada plataforma que não vai ter, que eu não vou conseguir aplicar a minha prática. É, é mais beneficial, é mais benéfico, né? Traz mais benefício. Escolher talvez uma coisa menor, mas que eu consiga aplicar e trazer uma, uma questão positiva, uma facilidade na minha prática, né? Perfeito, né? A adequação ao momento também. Carol Romano está aqui participando, falando que o momento atual não diz respeito apenas ao domínio de práticas e tecnologias, mas, sobretudo, da inteligência emocional. Então, é isso, né? Exatamente. Tem Érica que está aqui dizendo que já se inscreveu em 13 ao mesmo tempo. Eu não vou julgar, porque eu fiz o mesmo. Quando tudo começou a aparecer, eu falei, nossa, eu vou estudar psicologia em Harvard, que chique. Aí matriculei num monte de coisa e eu fiz nada até agora. Porque não tem jeito, né? É, O momento não permite, assim, por mais que a gente queira, o professor tem isso, né, de querer estudar muito o tempo inteiro, a gente fica megalomaníaco e com expectativas altíssimas. Então, nesse momento exato. inicial,
pelo menos, que a gente está nessa fase de transição forçada e repentina, o ideal seja mesmo focar em alguma coisa que possa instrumentalizar a gente para poder trabalhar nesse Exato. momento. E mesmo que seja uma coisa, e não só, Jo, eu acho que a gente tem que pensar também de uma forma bem ampla em relação ao desenvolvimento profissional como educador, porque pode ser que nesse momento o ideal para o meu desenvolvimento profissional seja eu começar a fazer yoga todo dia, porque isso vai me trazer uma serenidade que vai ter um impacto na minha prática. Então, a gente ter essa consciência, né? Mas então, qual é a minha sugestão? Seria elencar a pessoa, você fazer uma lista de todas as oportunidades, os cursos abertos ou não, ou pagos, webinars, o que a gente tiver à mão e com calma, olhando, pensando com essa questão de o que é que vai ter mais impacto para mim, mais imediato, o que é que vai me fazer mais bem nesse momento. Escolhe faz uma coisa mais tranquila. Eu acho que, como o Carol falou e você repetiu aí, eu acho que nesse momento mais importante é essa inteligência e serenidade emocional para a gente, né? Sim, até porque a gente vem, professores de escola regular, principalmente, eu imagino, não é o meu contexto, mas eu imagino, a gente já vem sobrecarregado, já tem muitos casos de professor tendo burnout. O nosso lado psicológico, né, quando a gente precisa trabalhar 3 turnos e com turmas grandes, às vezes em contextos sociais que não são muito favoráveis, privilegiados, então o professor já é sobrecarregado. Exato. Sem esse Natureza, né? excesso, por natureza, a natureza profissional, né? E aí eu vejo esse mundo, esse boom de informações chegando, e o que eu vejo é muita gente correndo atrás, meio que no afã mesmo, no desespero, para poder preencher todos os buracos que antes existiam. Mas que às vezes nem tem espaço para isso, né? Exatamente. O que eu tenho visto essas últimas semanas, a gente, todo o grupo também está trabalhando remotamente já há 2 semanas, a terceira semana já. Então, e está dando esse apoio remotamente às escolas, aos professores. E o que eu percebi muito, em muitos casos, foi uma coisa assim, de as escolas não estavam preparadas, ninguém estava preparado, né, para isso, para o que está acontecendo, para cancelamento de aula, e aí foi jogado, em muitos casos, foi essa responsabilidade de remotizar o ensino, o aprendizado, foi jogado para cima dos professores que não estavam preparados para isso, e essa pressão por fazer isso acontecer de qualquer maneira. E eu vi muita gente assim passar por maus pedaços de estresse mesmo, de ter que aprender alguma coisa, de ter que fazer. É bem complicado. Eu achei bem injusto, quero dizer. E a gente tenta dar o apoio que a gente pode a esses professores, justamente porque nesse momento não adianta tentar se desesperar, tem que fazer as coisas com calma para fazer bem feito, né? Vamos lá. Sim. Eu acho que isso responde um pouquinho a pergunta que o Vinícius Tavares fez. Que ele rephrased. Achar uma brecha, se a gente deveria achar uma brecha para continuar pontos de desenvolvimento que já tinham sido notados antes do coronavírus. Eu acho que sim e não, né? É uma forma que já está, é algo que já estava planejado, então talvez facilite essa etapa do planejamento com implementação imediata em algo que a gente já precisa, mas também não é aproveitar todo minuto livre que a gente tem para desenvolver super rápido, agora eu vou ficar, né? Exatamente, eu acho que e não é, eu acho que deve sim, a gente deve aproveitar essa pontos que tenham sido levantados previamente, mas eu acho que é um momento de reflexão mesmo, né? Reflexão é uma coisa que todo professor tem que exercitar, a gente sabe disso, a nossa prática é uma prática que precisa ser muito reflexiva, e aí vamos aproveitar essa capacidade reflexiva da gente para refletir se agora
se não é melhor mudar o destino, mudar a caminhada da gente para se adequar a essa nova realidade que a gente está vivendo, né? Eu acho que tem que fazer uma paradazinha, assim. Que a gente não tem que dar conta de tudo, né? Acho que isso Exato. Tem uma professora que eu conheço, que vou dizer, uma das minhas professoras, que são todos, vira tudo filho, meu Deus do céu. Que ela está falando que os alunos também não estão dando conta, né, de fazer, de dar esse segmento, de fazer as aulas, de fazer as atividades. Mas, enfim, vamos voltar para desenvolvimento profissional. Vamos. Mas é legal também a gente falar um pouquinho sobre os desafios que tanto, assim, professores, alunos e instituições enfrentam, né? Exato, você disse aí que o seu grupo, como é que eu digo? Seu grupo de desenvolvimento de professores, não sei, da Richmond, está oferecendo esse apoio a instituições. Quais são os desafios que vocês têm enfrentado ou que os professores têm enfrentado? Eu acho que os maiores desafios que eu tenho ouvido, né, que as escolas, que os próprios professores relatam para mim, é justamente essa questão de terem sido exigidos para fazer essa remotização sem ter condições, sem ter equipamento, sem ter a formação que precisava para isso. Escolas que às vezes também não tinham familiaridade, nunca tinham, na verdade, tentado se familiarizar muito com as ferramentas e agora estão exigindo que os professores façam isso. Então, e numa hora de extremo estresse para todo mundo, né? Então, eu acho que tem sido muito mais uma questão dos professores se sentirem apoiados nessa época. Tipo assim, tô segurando tua mão, calma, estamos juntos, né? Estamos juntos, Acho que é isso o mais importante por enquanto, né? Nesse primeiro momento. Então, você já falou de planejamento, de conseguir aplicar, né? O que a gente vai escolher aprender, definir prioridades, e um passo de cada vez, respirando, todo mundo junto. O que mais que a gente pode falar sobre desenvolvimento? Joy, uma coisa que eu sempre falo para os professores, que é realmente um ponto que eu bato muito, uma tecla que eu repito bastante, é que às vezes existe uma tendência natural da gente pensar quando eu falo em desenvolvimento profissional, pensar em coisas muito grandes, né? Então, é um mestrado, é um doutorado, é um curso de extensão, é uma especialização, e não precisa ser isso, né? Tá aqui participando da live da salinha é desenvolvimento profissional, gente. Você tem uma discussão mas é sério, o quanto a gente aprende nessas discussões, nessas lives que a gente assiste, ou participando, vendo um vídeo, ou às vezes você participando, sei lá, a gente aprende, isso tudo é desenvolvimento profissional e a gente precisa encarar isso como um desenvolvimento profissional. Não precisa ser sempre grande e certificados e diplomas. Gosto também de cursos com certificados e diplomas, mas não precisa ser. Por que que eu levanto essa bola? Porque me assusta um pouco me assusta não, porque eu penso assim, se a gente sempre vê como essa coisa precisa ser uma coisa grande, desenvolvimento profissional, você vai assustar professores que não têm o tempo para dedicar para um mestrado, um doutorado, ou um Delta, ou um Celta, ou qualquer curso maior, assim, você vai isolar, talvez, muitas pessoas que poderiam investir em desenvolvimento profissional de outras formas, elas simplesmente dizem não dá para mim, e não tentam nada. Então, a gente tem que encarar que desenvolvimento profissional de repente, se propor meia hora por dia
fazer uma aula de alguma coisa, ou ler 2, 3 páginas de um livro, e isso já é um desenvolvimento profissional, né? Ótimo. Isso. E é a realidade da maioria dos professores, né? De não ter tempo. Assim, Exatamente. eu não tenho tempo para fazer um delta, por exemplo. Ou nem tempo e talvez não tenha recursos financeiros também. E agora não Também. é o momento de talvez, desembolsar uma grande quantia de dinheiro em desenvolvimento profissional. É. E, por nossa Isso eu sorte, concordo assim, é paradoxal, porque esse delivery de informações que tem chegado até a gente, tudo gratuito e tal, pode ser um pouco assustador, porque a gente quer cumprir tudo e quer ser produtivo o máximo possível, mas, por outro lado, também tem muita coisa boa, gratuita, curta. Por exemplo, a Renata Colombo, do English Set, fez, acho que 7 aulas no IGTV, aqui no Instagram mesmo, sobre como usar o Zoom. São aulas curtinhas, assim, de 5 a 10 minutos, e que eu vi um monte de gente já agradecendo, falando que conseguiu usar a ferramenta por causa dela, assim, uma coisa rápida, que era É, necessária nesse momento. Então, a gente tem que saber selecionar, né? A gente está na era da curadoria, porque é tanta exatamente. informação, é tanto curso, é tanta possibilidade e oportunidade ótima, mas a gente precisa saber fazer a curadoria disso para não ficar sobrecarregado mais do que a gente já é. Exatamente. Então, por exemplo, eu digo muito, a gente tem os professores que fazem parte, assim, os professores que usam o Educate, que é o programa bilíngue da gente, ou o Richmond Solution, eles são inseridos, a gente tem uma teacher community online. E basicamente é uma plataforma com vários cursos para os professores para desenvolvimento profissional. Então, é a questão de você blended learning na veia, né? Você dá o controle de o que, quando, onde eles vão trabalhar com isso. Então, são vários cursos, e os cursos normalmente levam, assim, 1 hora e meia para serem completados. Então, Ótimo. eu dizia muito aos professores, quando eu orientava, porque a gente usa nos planos de ação dos professores, a Teacher Community, eu dizia, gente, se você vai, por exemplo, para a escola que você dá aula, você vai de ônibus, de repente um dia da semana, você vai fazendo o curso no telefone enquanto você está indo para a escola, ou faz um Boa. pedaço. Mas a gente aproveitar também esses tempos que às vezes a gente tem alguns momentos em que a gente está muito parado, se não tem muito o que fazer, aproveita para isso, né? E não é só em relação a práticas, ferramentas, pedagogia, esse tipo de coisa. É inglês também, sabe? Se você é professor de inglês, vai estudar inglês um pouco, vai... Tem tanta coisa para a gente fazer, né? Se a gente faz um pouquinho um pouquinho semanalmente, já no final do ano já deu quantas horas aí de desenvolvimento profissional que você investiu. É Isso que a gente isso. precisa Depende pensar. muito de iniciativa individual também, porque muitas vezes as instituições não dão esse suporte ou não sei, não dão nem tempo, né, para a gente ter um Não, desenvolvimento profissional. Então, o professor é muito autodidata nesse aspecto também. é. Isso. A Eu Carol vejo disse que o isso. gosto Você por tem. aprender precisa vir do professor. É isso mesmo. Oi, Joyce, que sotaque gostoso. Gente, sotaque de Todo você faz o mundo maior tá falando do sucesso, né? seu. Não, eu fiquei, quando você me mandou o áudio no WhatsApp, eu fiquei assim, ai, eu escutei umas 3 vezes. Eu acho uma delícia também, muito lindo. Tá sendo Eu comentário. acho lindo. Então tá, vai Mas ficar todo mundo fangirling aqui, a Cecília. tem que aproveitar teaching idea, você tem que aproveitar todos os momentos. Eu acho que tem que aproveitar, eu acho que tem que haver uma sistematização, né? Da gente ter aquele tempinho, essa disciplina de a gente separar aquele tempinho para isso. Mas Sim. essa coisa da gente ter essa serenidade de também não tentar fazer o tempo inteiro, porque aí sobrecarrega de novo, né? Ótimo. Carol, cadê BT Pernambuco? Eu também quero, Carol, mas eu precisei me afastar, porque eu não estava conseguindo
não estava conseguindo fazer o trabalho que eu acho que precisa ser feito. E aí o board meio que morreu, infelizmente. Oh, É complicado, né? A gente tentou chamar gente para fazer parte do board, para não precisar que ele acabe, mas e parece que agora eu fiquei sabendo umas semanas atrás que tem gente querendo revivê-lo de novo. Graças a Deus, dou todo o apoio. tomara. Nossa, chama a gente para apresentar, porque Pernambuco, que sonho. Chamo sim. Vamos lá. Eu achei muito interessante aquele, eu não sei se é um framework que você me mandou também, o Inspire. É, A gente é podia um seguir um framework. pouquinho ele. Uhum. A gente tem um framework que eu não sei quem conhece, uma formadora, né, de professores que se chama Silvana Richardson. E eu vi uma palestra dela, ela e Gabriel Dias Maggioli, que esse ano vai se tornar o presidente do IATEFL. O IATEFL é a Associação de Professores Associação de Professores de Inglês, que é baseado no Reino Unido, mas tem várias pernas por todos os lugares, né? E Silvana, ela hoje, se não me engano, ela é a chefe de desenvolvimento profissional, de formação de professores de uma escola em Cambridge, da Bell. E eu adoro ela, eu acho ela o máximo. Ela é argentina, eu acho. Eu acho ela o Qual que é o máximo. nome dela? Depois você me escreve, que amanhã eu publico para o pessoal pesquisar sobre ela, sobre o Gabriel. O Gabriel. E Tá. os dois têm um trabalho bem forte nessa questão do desenvolvimento profissional. E há 2 anos, eu acho, 2 anos atrás no IATEFL, e quem procurar, gente, vocês conseguem inclusive achar o vídeo da palestra deles, tá? Eles fizeram uma palestra falando justamente nessa questão do desenvolvimento profissional de professores, e eles propõem esse framework que chama Inspire, né? Deixa eu não falar besteira, voltar aqui para ver. Eu abri Mas aqui também, para eu poder acompanhar. Mas Inspire é porque ele diz que é o princípio que o desenvolvimento profissional, para ser eficiente, ele precisa ter alguns fatores, né? Então, o Inspire é a siglazinha, como é que a gente chama? Tipo um mnemonic, né? Para fazer a gente lembrar. Além de ser Acrônimo. lindinho, porque é Inspire. Acrônimo. Thank you. Acrônimo. Então, além de ser lindinho, né? Porque teachers inspire mesmo. Professores sempre são, né, pessoas que inspiram. Mas é o seguinte, para ser eficiente, o desenvolvimento profissional ele precisa ser impactante, né? Então, não é só e impactante no sentido de trazer um impacto para a prática. Então, isso que a gente estava falando não é só aumentar a amplitude de conhecimento teórico ou pedagógico do professor, né? E de comportamento, mas que haja um impacto real na prática, né? We é isso, impactful when é needs-based, que significa um desenvolvimento profissional que parte da observação da necessidade mesmo, né? De observação do que essa coisa que alguém estava, não me lembro quem falou, essa coisa que já foi levantado, né? Diante da observação de um peer ou de um superior, de um coordenador, pontos que foram levantados, ou mesmo da gente, né? Pontos que foram levantados que pode ser melhorado. Então, o N é o needs-based, o S é sustained, né? E aí eu vou fazer um plug. A gente vai ter o IATF, a conferência também foi cancelada esse ano. Cancelada não, perdão. Ela foi adiada para o próximo ano. E
A associação, como instituição, vai promover agora, dia 18 e 19 de abril, uma web conference. Oba. E a gente vai ter várias coisas, várias palestras, várias plenárias, vários talks. É de graça, tá, gente? Se liguem. E eu vou estar num painel com representantes de outras SIGs, de outros grupos de interesse, né? Que a gente vai falar sobre essa questão do sustentável, né? Do desenvolvimento profissional, dessa coisa ser feita de forma sustentável. Deixa eu ver exatamente para não falar besteira, Joy. Tá tranquilo, o pessoal já tá anotando aí, ó. 18 e 19 de abril. Graças a Deus, vamos todos participar. Online. Estarei lá Não tava também. sabendo, já adorei. Deixa eu entrar aqui. Vamos lá. Que eu abri aqui, que eu vi que tem No Facebook uma... da associação tem. Tá. Mas eu tô Eu abrindo tô um tendo... documento. Hoje eu tô Então, tendo um pouquinho de dificuldade de lidar aqui, porque eu tô com acesso. fone, uma novidade, aí ele fica no meio da tela, aí cai, aí eu clico para poder ler o comentário das pessoas, o fone muda de lugar. Eu tô tendo uma adaptação aqui online também, ao vivo. A gente aprende Ai, fazendo, né? tô A quase melhor forma de tentando. aprender alguma coisa. Tá, e eu tô perdendo alguns comentários. Então, se alguém tiver alguma pergunta que seja importante, quiser repetir, que a gente não tiver respondido, pode mandar aí de novo, tá bom? O que é 18 e 19 de abril? Gente, é uma conferência online que vai ter, que é promovida pelo IATEFL, por todos os o que a gente chama de SIGs, que são Special Interest Groups, né? São mini células dentro da associação que se voltam mais para um determinado assunto. Então, como eu faço parte de Teacher Development. E a gente vai ter um painel que vai Sustainable Online Teaching and Learning. Então, é falar justamente sobre essa mudança para o digital, mas para fazer isso de uma forma sustentável, né? A gente vai discutir um pouco isso. Mas vamos Falando voltar para... nisso, A antes de Suzane está voltar, perguntando. hoje teve alguma coisa do Brastiço Rio também online. Se eu não me engano, foi uma live no perfil deles. Eu não sei se ela tá gravada. Bia tá aí online? Bia, Fernanda Peixoto, avisa pra gente se tá disponível, porque também era nessa pegada de online teaching. Então, talvez É seja interessante verdade. pra gente, né? Eu não consegui ver. Por Mas, onde enfim, vamos começa? lá. Vamos voltar para o Inspire. Então, I de impactante, né, de ter um impacto na prática. O N de ser baseado na necessidade observada, né, assim, baseado em observação de como pode melhorar. O S de sustentável, então tem que ser uma coisa sustentável. E aí eu acho que volta um pouco para a gente essa coisa do tamanho, né? Tamanho e qual é a necessidade de investimento, tanto de dinheiro quanto de tempo, como você falou aí. Não é, ele tem que ser contínuo, mas sustentável. Ótimo. Então, O sem P ficar megalomaníaco, desesperado, querendo fazer 2 mestrados ao mesmo tempo. É isso. gente, pior que a gente é assim mesmo, né? 2 mestrados ao mesmo tempo. Vamos. A Bela comentou aqui, a gente no início da live falando, tem que filtrar, tem que fazer curadoria. Aí agora já, vamos fazer a IOTEFL, vamos fazer não sei o quê. Calma, vamos selecionar. Selecionar, exato. Sim. E Então vamos lá. o P, ele é de peer collaborative, ou seja, de haver essa colaboração e a gente aprender com os pares também, né? Isso que a gente está fazendo aqui. De discutir, de conversar, de compartilhar, porque isso, essa horizontalização, ela é muito mais positiva, eu acho, muito mais produtiva. Eu estava conversando até essa semana com o Sérgio, que é um dos assessores pedagógicos da equipe da gente, e
E ele falando porque ele estava dando formação aos professores para usar uma das plataformas que as nossas escolas usam, que é o Maion, e tava muita gente fazendo. Ele disse: o que é que você acha de eu fazer um Zoom? Olha aí, né? E chamar várias escolas. Eu disse: eu acho muito mais legal. Eu não dar uma formação num grupo, 2, 3 professores, não é ótimo. Qualquer tipo de formação é sempre bom. Mas é muito mais produtivo e muito mais rico quando a gente tem um grupo maior, justamente por causa dessa peer collaboration, dessa questão do partilhamento do par, né? A discussão é muito mais rica, as experiências que todo mundo traz valem super, né? Eu acho muito, muito mais positivo. E ele foi um maior sucesso. Ele fez isso e disse que foi muito mais legal, realmente. Ele disse: olha aí, é sempre melhor com mais gente, né? O segundo I é in practice, gente. Que é essa coisa de... A teoria é uma coisa, e teoria é muito bonita, mas se aplica, né? No meu caso, no meu contexto. Então, eu tenho muita gente que já me perguntou assim, muitos dos professores que eu acompanhava e tudo, eles perguntavam: Cecília, eu quero fazer alguma coisa, não sei se eu faço um celta, não sei se eu faço um delta, não sei. Vamos lá, para que você vai fazer um delta? Você quer fazer um curso para mudar ou para trabalhar o quê? Para melhorar as suas aulas? Então não é necessariamente um delta que você vai fazer, né? A gente tem que ter essa noção de o que é que cada uma das coisas que a gente escolhe fazer como desenvolvimento profissional vai trazer de resultado prático, né? Então, talvez seja legal a gente se perguntar o para quê, né? Então, assim, eu quero fazer um curso de psicologia em Harvard porque está online lá de graça. Para quê? Qual que é o meu objetivo com isso? Como que isso vai impactar a minha prática? Qual que vai ser a colaboração para minha sala de aula? Exatamente. Ou se não for também, para outra coisa, para quê? Então, para quê, eu acho que é uma pergunta talvez que seja mais relevante agora do que um porquê, né? Exatamente. Eu acho que a gente parte daí, é o para quê, o que é que vai trazer para a minha prática. O investimento é proporcional ao que vai trazer, principalmente nesse momento, né? O investimento, não estou falando de dinheiro, não, que a gente está falando justamente tanta oportunidade aí de graça. Mas acho que o investimento de tempo, de disposição, né? Então, vamos lá, o I para in practice, o R de reflexão, de reflexivo, né? Que essa questão que eu falei anteriormente também, de professor por natureza é uma profissão muito reflexiva. A gente pensa no que deu certo, no que não deu na aula, a gente pensa no que deu certo, no que não deu numa apresentação, numa palestra, num curso, para a gente rever e fazer de uma outra forma, né? De uma próxima vez, uma próxima oportunidade, ou até talvez ensinando outra coisa, mas a gente vai aprendendo com essa reflexão. E desenvolvimento profissional também precisa ter esse caráter reflexivo, né? Participei, estou fazendo esse mestrado, estou fazendo esse curso, poxa, está realmente me levando a algum lugar, está trazendo algum benefício, porque se não tiver, de repente, parar e mudar o curso, né? Do mesmo jeito que durante uma aula a gente fez o planejamento da aula, planejei os passos todos, tudo que eu queria fazer, mas você vê que não está dando certo, você muda o seu plano de ação, você muda, né? Na hora, o que você ia ensinar, às vezes, a gente muda completamente até o assunto, às vezes, mas a gente desenvolve essa percepção do que está dando certo e o que não está. E a gente precisa fazer a mesma coisa com o nosso desenvolvimento profissional. E isso me faz pensar, desculpa, só em relação a esse reflective, sobre essa reflexão mesmo, assim, eu tenho a impressão, às vezes, de que como a gente está há muito tempo na área e dentro de sala de aula, engolido pela rotina, a gente acaba se estabilizando, se acostumando com certas práticas que às vezes não têm resultado, a gente acaba ficando infeliz,
dentro da profissão e, enfim, acomodado mesmo, né, dentro de É, sala. E com essa é, grande mudança que está acontecendo agora, forçada, mesmo que seja na marra, num contexto de ansiedade, de medo e de despreparo muitas vezes, é também uma chance da gente sair um pouquinho da zona de conforto, né? Então agora, talvez a perfeito. gente, sendo deslocado da sala de aula, a gente consiga ter esse momento de reflexão diário de novo, como a gente tinha lá no início, quando a gente ficava inseguro com a sala de aula. Porque antes de entrar na sala de Exatamente. aula, a gente também não sabia como é que era. Então agora, numa sala de aula online, eu também não sei como que é. E a gente ainda tem uma oportunidade, eu não sei quem está conseguindo dar as aulas online ao vivo, né? Tem muita gente que não, as escolas têm funcionado por vídeo gravado, ou atividades, enfim, estão se adaptando ainda. Mas quem consegue dar aula ao vivo tem a opção de gravar a própria aula e escutar depois, e a partir disso conseguir fazer essa prática de reflexão, fazer um diário Perfeito, de Joana. novo, igual a gente fazia no início, não sei, é uma oportunidade de desenvolvimento profissional que a gente tem capacidade de fazer só a gente Autônomo, mesmo, né? sim. Exatamente. Completamente autônomo, isso. E o Exatamente. último é o I. Só voltando, você está falando essa coisa do online, dessa, é, dessa mudança forçada para o online que todo mundo, né, sofreu nessa, não só professor, mas todas as profissões, todas, mas de forma geral. Isso é uma coisa que vai ser um movimento muito positivo para a gente como professor, gente. A gente tem que ver isso como um movimento muito positivo. Sim. Eu comentei até com você mais cedo que a gente brincava no meio, em conferência e tal. Faz pelo menos 10 anos que se fala em tecnologia, em Web 2.0 e o impacto no ensino e tal. E nem todo mundo realmente levou isso à frente. Isso, na verdade, eu me lembro de mais um amigo meu, Lindsay Clenfield, ele dizendo assim, gente, eu não aguento mais, é sempre se falando como a gente está na beira de um pulo para o online, a gente está... E esse pulo não chega nunca, faz 10 anos que a gente fala disso e não Chegou! acontece. Chegou na Tcharam! porrada, né? E Chegou com 2 pés na porta. exatamente. E aí, quem já tinha feito essa mudança, ou talvez não mudar completamente, mas quem já tinha investido em aprender, porque a gente está falando aí, eu não sou super expert em online, mas você passar um ensino para o online não é simplesmente gravar a sua aula, gente. Muda a pedagogia, muda a forma como a gente dá Totalmente. aula. A interação é Isso. completamente diferente. E a gente Porque o que precisa acontece é aprender. essa transposição, né? Assim, dá exatamente a mesma aula online que dava presencial. A gente precisa rever os formatos de interação, de atividade em grupo. Exatamente. Aula expositiva é uma coisa assim, aula expositiva para muitos alunos online é uma coisa que não funciona. Então, a Exatamente. Porque pedagogia, as você não consegue. metodologias, Exatamente. tudo Você precisa ser não. revisto. Tudo precisa ser revisto. E aí a gente precisa aprender isso também, né? Então, eu acho que isso é o silver lining, é o lado positivo disso tudo que está acontecendo com a gente, é que a gente agora vai fazer essa mudança de uma forma, espero, mais estruturada, assim, permanentemente, de uma forma mais estruturada, mas vai ser muito positivo para todo mundo, sim, eu acho, né? E aí, a minha sugestão para quem tiver essa quantidade de coisa que está sendo oferecida aí, isso seria uma coisa legal, escolher como você falou aí, videozinhos curtinhos, usando como fazer o Zoom. E aí, gente, é fazer, e como a gente sabe, e praticar, né? E usar, e entrar no Zoom, e mexer, e dar uma aula para a gente ir aprendendo realmente a usar a plataforma. Mas, Isso. enfim, vamos lá. E a última letrinha, né, do Inspire, que é o E, ou a letra E. Eu não sei, depende da região do país que você vive. Eu falo é. Eu falo E. E aí? É também. Ah, é. Que é evaluated,
né? Que o desenvolvimento profissional deve ser parte de uma medida e avaliação dos objetivos dos professores, né? Eu acho que tem a ver com a reflexão também, né? Essa coisa assim, aconteceu, tá acontecendo, tá me dando o resultado que eu espero, enfim. Mas eu gosto muito do Inspire, que ele é bonitinho, é leve e eu acho que é real no sentido assim, é exatamente isso que a gente precisa ter essa lente quando a gente avalia os caminhos que a gente vai tomar em termos de desenvolvimento profissional, né? Já é Obrigada, um guia. Carol. Ah, a Carol Carol. escreveu aqui pra gente, ótimo. Arrasou. É isso, amanhã eu compartilho também isso, de onde que veio, eu falo do IATEF, eu coloco tudo que foi dito aqui num postzinho para poder resumir para quem não teve a oportunidade de assistir e quem não teve a oportunidade de anotar também. Certo. Alguém tem Joia. mais alguma pergunta, comentário? A gente já está encaminhando para o final. Passa muito rápido, eu fico chocada. Toda semana eu fico É chocada. muito rápido mesmo. É muito rápido. Gente, alguém tem alguma questão, alguma coisa que vocês achavam que eu ia abordar, que eu não abordei, que talvez eu possa abordar ainda? Vamos lá, ver se o pessoal tem. Você também pode falar mais alguma coisa, se quiser. Eu acho que a gente fala, é meio que preaching to the converted, né? A gente está falando para uma audiência aqui, que obviamente é uma audiência que já investe em desenvolvimento profissional. Porque. Só de estar aqui um domingo à noite, Exato. né? Domingo à noite, estou gastando meu tempo vendo gente falar de ensino e de educação. Do mesmo jeito que, né? Mas eu acho que a gente vai falando aos poucos e de repente a gente consegue ir envolvendo mais pessoas para engajar mais pessoas com isso, né? Ó, Carla dizendo assim, deu vontade de aproveitar mais esse tempo. É exatamente isso, né? Aproveitar melhor, acho que essa palavra é muito boa. Aproveitar É, melhor, pensando nisso tudo, né? Que precisa ser algo que impacte ou que te deixe feliz e sem te sobrecarregar, porque o momento não é de sobrecarga. Aí, o Vini tem uma pergunta, vamos ver. Calma, pera. Tem uma pergunta aqui Perdi. que está dizendo, esses treinamentos de fim de semana são da LTC. A LT é Learning Technologies. Eles estão fazendo um trabalho para ajudar professores, sim. Eu estou falando de uma outra coisa, Luiz, que a LT também está envolvida. Inclusive, Sofia, que é a coordenadora da LTC, ela vai fazer parte desse painel que eu vou fazer. Mas esse específico que eu estou falando é do IATEFL como organização geral, como instituição. Então, todas as siglas estão participando dessa conferência aí de 18 e 19. Quem quiser saber mais, entra na página deles do Facebook, que tem lá o banner dizendo. Normalmente tem que... Alguém antes tinha perguntado se precisava se inscrever, eu não me lembro quem. Eu, na verdade, não sei ainda, mas normalmente não precisa, não. Normalmente é um linkzinho que a gente usa uma sala do Adobe Connect para fazer. Ótimo. Temos mais duas perguntas aqui que eu acho que elas conversam, uma completa a outra. A Laís perguntou sobre desenvolvimento para professores de inglês iniciantes. Por onde começar? E o Vinícius Tavares perguntou, além de conhecimento técnico em tecnologia, quais outras áreas você vê professores precisando se desenvolver? Olha aí, perguntas difíceis. Não. Difíceis. Laís. Temos 5 minutos. Laís, desenvolvimento para professores de inglês iniciantes, você fala professores que estão iniciando essa caminhada. Assim eu tô entendendo. Eu começaria realmente por
observação de aula para identificação do se bem que agora vai ficar mais difícil, né? Mas, ou não, ou mais fácil. Eu acho que é muito um desenvolvimento de desenvolver a segurança do professor que ele está fazendo certo ou o que ele pode fazer diferente. Eu começaria por aí, tá? Mas se você está falando... Observação para diagnóstico, vamos dizer assim, uma orientação que às vezes é uma besteira, às vezes isso é uma coisa que a gente faz muito, às vezes é técnica de sala de aula, principalmente. Eu vejo muito professor iniciante precisa de um apoio maior nessa questão de técnica, de manejo de sala, de segurar a atenção dos alunos, de passar essa segurança para os alunos, né, que é tão importante também, de envolver os alunos na aula. E aí eu sou fã de observação de aula, estou puxando minha sardinha aí, mas para mim é a forma mais fácil e eficiente de promover esse desenvolvimento nesses professores iniciantes, tá? Isso, cola em alguém, cola num peer aí que seja mais experiente, pede ajuda, pede conselho, troca ideia, conta das suas experiências. Exato, né? exato. E Vinícius Tavares, baseado, sem ser conhecimento técnico em tecnologia, quais áreas você vê, mas vê professores precisando desenvolver? Vinícius, eu vejo hoje muito uma necessidade de desenvolver, de professores entenderem que precisam desenvolver a language mesmo, tá? Sendo bem honesto, de investir em voltar a estudar inglês ou continuar a estudar inglês, porque uma coisa para mim é muito latente é que antigamente os alunos da gente sempre sabiam menos do que a gente, né? Mas essa questão da tecnologia, de globalização, esses meninos estão expostos a inglês, eu vou dizer, autêntico, original, seja ele britânico, australiano, neozelandês, eles estão ali expostos àquilo o tempo inteiro. Então, a régua de medida para fluência e para conhecimento linguístico dos professores de inglês especificamente, eu acho que subiu bastante. Então, Igor fala muito nisso, né? Igor Cavalcante, essa coisa da gente investir realmente continuamente no aprimoramento da língua que a gente ensina, né? Do nosso meio aí, do nosso recurso principal. Ótimo, concordo. E Carol, Bruno, Felipe falaram aí da gente fazer esse acompanhamento paralelo do desenvolvimento metodológico e linguístico, né? Então, não esquecer da língua que a gente está ensinando mesmo. E, de repente, fazer o desenvolvimento tecnológico em inglês, porque você já vai estar praticando, né? Já é uma forma de você estar. Flávia Santana, quais as dicas que você pode nos deixar para os professores do Educate? Eu acho que é Flávia, né? Flávia, minha dica, aproveita a Teacher Community, que está lá. Eu falei, esses cursinhos curtinhos, você faz pelo seu telefone mesmo, não precisa... Então, já é uma coisa, já é uma orientação, né? Pede a teu assessor para te orientar, que vai fazendo a orientação. Perfeito. Cecília, eu vou precisar te interromper, porque a gente só tem mais 1 minuto e o Instagram é cruel e corta a gente sem pedir licença. Então, queria te agradecer por essa contribuição. Volte sempre. Obrigada pelo convite, que quiser. Joy. Espero que vocês tenham aproveitado aí também. Também adorei. Espero que a gente tenha acalmado a todo mundo, que vocês tenham essa serenidade e que a gente aproveite, porque a hora é essa mesmo. Eu acho que é uma excelente hora para a gente investir aí em desenvolvimento profissional, tá? Isso. Espero que vocês tenham gostado e que isso dê uma força aí para